Olá, povo de Deus, quinto domingo do tempo comum, 9 de fevereiro de 2025. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 6, de 1 a 2a, 3 a 8. 1 Coríntios 15, de 1 a 11 e Lucas 5, de 1 a 11. Temos hoje um trecho do primeiro Isaías que começou a profetizar por volta de 740 a.C., quando ainda era um jovem de uns 20 anos aproximadamente. Recebe o chamado de Deus para a missão por meio de uma visão grandiosa, cheia de símbolos. Trono de grande altura, manto que se estende no templo, serafins com 6 asas. Desta forma, ele descreve a grandiosidade de Deus. Como era próprio da cultura religiosa, Isaías teme pelo seu destino, pois era proibido ver a Deus. Dizia-se que quem tivesse essa experiência morreria. Por isso Isaías diz: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. O mais impactante é a brasa nos lábios que purifica a língua do profeta. Para anunciar com tenacidade a palavra de Deus, frente a essa experiência tão forte, só resta ao profeta dizer ao Senhor: aqui estou, envia-me. 1 Coríntios 15, de 1 a 11. Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, tereis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque persegui a igreja de Deus, é pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado. E é isso o que crestes. Paulo hoje sintetiza em poucas palavras o núcleo da fé cristã, aquilo que chamamos de querigma, o suficiente para que um cristão pudesse ser identificado com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. E Paulo ainda aborda a questão da graça que atuou nele, tornando-o apóstolo como os outros, em resposta aos que na comunidade questionavam sua autoridade. A confiança de Paulo em Jesus Cristo o leva a fazer uma das declarações mais surpreendentes, revelando sua experiência de fé. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Lucas 5, de 1 a 11, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas nas margens do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão,
pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nada pescamos, mas em atenção à tua palavra eu vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam, e então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Isaías foi chamado, provado e convidado a estar disposto a ser enviado. Paulo teve a graça de se encontrar com o Senhor e ser chamado a ser apóstolo de maneira muito diferente dos demais apóstolos. No Evangelho, vemos Simão Pedro fazendo sua experiência vocacional de maneira direta com Jesus, enquanto pescava com seus companheiros. A cena é bem descrita por Lucas. Jesus se aproxima de pescadores nas margens do Genezaré. A multidão se acotovelava porque queria ver Jesus. Nada de sinagoga, nada de cátedra. Aqui estamos na beira de um lago e Jesus sentado num barco ensinando a multidão. E esse barco era de Simão. Depois dessa primeira cena vem a segunda, onde Jesus diz a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. A primeira reação do pescador é de desânimo, pois ele vinha de uma noite inteira de pesca frustrada. Mas o que ele diz é significativo. Em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Exatamente o que importa. A multidão queria ouvir a palavra de Jesus e é por causa desta palavra que Simão se anima a voltar a lançar as redes. Depois da abundância de peixes que aparecem nas redes e com a ajuda dos companheiros, Lucas agrega ao nome de Simão o cognome Pedro. Agora ele já é Simão Pedro, e este se reconhece pecador e indigno de estar em frente ao Mestre Jesus. Lucas descreve que o grupo todo de pescadores ficou espantado. Neste contexto, Jesus diz a Simão que doravante ele se transformará em pescador de homens, de pessoas humanas, o que motivou todo o grupo a deixar tudo e seguir Jesus. Se com os peixes a pesca foi abundante, espera-se que com as pessoas também a conquista será frutuosa. Ao reconhecimento de sua condição de pecador, a resposta de Jesus é muito surpreendente. Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Não são os nossos pecados que nos impedem de seguir Jesus, mas sim nossa arrogância em não nos reconhecermos como tal.
Jesus vai revelando ao longo de sua missão entre nós a face misericordiosa do Pai. E é essa atitude tão firme e decidida de Jesus que provocou no grupo de pescadores a decisão de segui-lo. Será que nossa igreja consegue realizar sua missão com a mesma ênfase? Ou seja, mostrar a todos que os pecados não são barreiras para nos aproximarmos de Jesus, mas sim os falsos discursos moralistas que tanto impõem fardos pesados nas costas do povo. Aprendemos com o Evangelho: menos discurso moralista e mais misericórdia. E quando a pesca está fraca, lancemos as redes em águas mais profundas, isto é, saiamos da mediocridade e partamos para águas mais profundas da nossa vida. Um beijo no seu coração.